Aí não vai dar também nem para a gente começar. Eu vou pedir o Modesto para orar, porque antes de tudo a gente tem que fazer oração. Amém? E o Modesto disse que teve um sonho comigo essa noite. E ele disse que teve um sonho que eu não gostei muito do sonho, não. Tem uma parte boa, uma parte ruim. Ele disse que me via aqui falando. E ele disse que viu um demônio tentando distorcer tudo que eu estava falando. Ele falou, Franco, era uma resistência àquilo que eu estava falando. E ele começava a orar. Ele começava a orar para ver se essa resistência caía. E eu vou pedir o Modesto para orar agora por toda a resistência. Amém? Porque a gente precisa de um milagre, irmãos. Estou falando sério. A gente precisa enxergar. A gente precisa daquela experiência que Paulo queria que a igreja em Éfeso tivesse. Ele orou para que o espírito de revelação viesse à igreja em Éfeso. E que Deus iluminasse os olhos do coração daquela igreja. Para eles compreenderem. Compreender a natureza do chamado deles. Compreender também o supremo poder. Não sei se vocês lembram disso. O supremo poder. Então tinha algumas coisas que Paulo queria que a igreja compreendesse. E não podia compreender sem esse milagre. Outra coisa também que eu lembro de Paulo lá, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no último capítulo, ele diz, finalmente, irmãos, eu vou pedir a vocês que vocês orem por mim, disse Paulo. Rogo-vos que vocês orem por mim. Para quê? Para que a palavra se propague. E só tem uma maneira da palavra se propagar. Não é pelo alto-falante, pelo microfone que a palavra se propaga. A palavra se propaga quando entra em alguém. Quando entra em alguém, eu sei, a palavra vai. Se essa palavra não entrar, ela não se propaga. Você tem que aceitar a palavra para que a palavra se propague. Então Paulo diz, ora por mim para que a palavra se propague e seja glorificada como está sendo glorificada no meio de vocês. Então, é oração também. Tu vê que ele pede, rogo-vos, irmãos, que vocês orem por mim. Ele faz um pedido para que a palavra possa se propagar. E palavra só se propaga na vida. Ah, mas a gente propaga pelo Facebook. Não propaga. Você comunica pelo Facebook, mas se do outro lado lá o cara não receber, não propaga. A palavra se propaga na vida. Quantos entendem? O amém está meio murcho assim, mas vai. Pelo modesto do amém. Vai orar pelo menos isso. E também por isso a gente ora. Para a palavra se propagar. Amém? Para que não haja resistência. Para que os irmãos sejam revelados, espírito de sabedoria e de conhecimento. Que os olhos do coração sejam iluminados. Por quê? Porque sem luz a gente não vê. Deus é a única pessoa que vê no escuro. Salmo 139 diz, luz e trevas para ti é a mesma coisa. Deus não depende de luz para ver. Mas nós precisamos. Nós não enxergamos sem luz, nem com os olhos naturais e nem com os olhos espirituais. A gente precisa de luz. Você diz amém ou não? Então, vou pedir o Modesto para orar por especificamente por isso, tá? E quem sabe, se você estiver com sono, depois você dá uma levantadinha discreta, vai lá, lava a cara. Porque sono ninguém vence assim fácil não. Mas a gente tenta. Vai passar para ele. Irmãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque Tu tens o controle de todas as coisas. Nada está oculto aos Teus olhos. Nós lembramos quando Jesus disse a Pedro que Satanás queria peneirá-lo. Ele disse, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós sabemos que toda revelação vem para nós orarmos. Foi o que Jesus fez por Pedro. E nós sabemos que existe uma oposição do inferno, dos demônios, para impedir a propagação, a revelação da palavra.
Nós não temos dúvidas disso. Na própria parábola de Jesus, ele disse que a semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves que representava o diabo e comia aquela palavra, tirava daquelas pessoas. E nós temos muitas pessoas aqui ouvindo, mas nós pedimos a Ti que traga revelação. Sim, ó Pai, que toda oposição do inferno seja impedida agora. Assim como naquele sonho eu repreendia aquele demônio, aquele espírito, e ele se calava. Da mesma forma agora eu também repreendo todo tipo de ação demoníaca. Todo espírito que quer trazer algum tipo de confusão, algum impedimento, nós na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos, cala-te. Não tenha poder sobre esse momento da reunião dos santos aqui. Cala-te. Toda confusão seja completamente destruída agora, tirada. Em nome de Jesus. Que prevaleça a palavra. Que prevaleça o Espírito Santo. Que prevaleça o reino de Deus. Em nome de Jesus. Continua fortalecendo a vida do Franco, ó Pai. Seu entendimento, dando a ele condições, Pai, de ser canal, de ouvir e transmitir exatamente aquilo que o Espírito Santo está falando. E quanto a nós, que os nossos olhos sejam iluminados, que os nossos corações recebam luz para entender, abra o nosso entendimento para compreender, ó Pai, a Tua palavra, e que ela caia em boa terra e produza muitos frutos para a Tua glória. Para a Tua glória, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu parei falando sobre crianças de 3 a 5 anos têm aulinha. Aqui a projeção aqui não está dando. Será que caiu aqui o projetor? Deu problema no projetor? Naquela queda de luz, será que queimou? É que ele demora um pouco para ressuscitar o projetor, mas ele parece que ele está ligado. Ele vai retomar agora. Vai voltar à vida. Eu parei aqui fazendo uma menção a um personagem do livro chamado Pastor Rush. Eu acho que Rush, o cara queria provocar a hora do rush, do cara congestionado, lembra? Todo mundo que leu o livro, todos os irmãos que leram ali conosco, tiveram essa certeza, que o pastor Rush é aquele cara altamente congestionado. Qual o problema de uma pessoa congestionada? Uma pessoa congestionada, ela projeta as questões mentais dela, ela projeta. Projeção é um negócio muito complicado. A gente fala projetor agora, falou do projetor, né? O que é projetar? Projetar é você pegar algo pequeno e tornar ele grande. Então você projeta. Pega uma imagem lá no computador pequenininha, que foi feito de um tamanho, e joga aqui nesse telão que fica enorme, projetor. Né? Muita gente gosta de ser projetada. Eu recomendo os irmãos nunca serem projetados. Eu falei, irmão, isso não é legal não. Ser projetado não é legal. Por quê? Porque quando você é projetado, é assim, as pessoas têm uma ideia de que você é grande, até te conhecer. Quando te conhece, descobre que você é uma pessoa pequena. Melhor é o contrário. Melhor é você ficar na tua mansidão e na tua humildade. Deixar que as pessoas tenham um impacto contigo contrário.
achar que você é uma pessoa pequena. E quando te conhecer de fato, ver que você é uma pessoa maior do que o que as pessoas falam. Como a rainha lá do sul de Sabá disse para Salomão que a tua fama não condiz, né? Então é melhor que as pessoas pensem que você é uma pessoa e depois quando te conheçam, puxa, você fique surpreso. Quando você é projetado, funciona o contrário. A gente vive num mundo de Facebook, de YouTube, de internet, onde se projeta muita gente. As pessoas se projetam. Então, quem está no YouTube lá, fazendo sucesso, coisa e tal, as pessoas têm uma ideia magnânima daquela pessoa. Que fulano fala, até conhecer a pessoa de fato. E é muito comum você conhecer uma pessoa e se decepcionar quando conhece de verdade. Por quê? Porque você tem uma expectativa dela tão maior, tão grande, que fizeram o nome dela para você, que quando você chega perto, vê que aquela pessoa é pessoa minúscula. Quando eu digo minúsculo, não é humilde. É minúsculo de caráter, de alma, de generosidade. Aquilo que se parece com Jesus. Não se parece com Jesus tanto quanto projetado. A projeção não deixa você ver as rugas. Não deixa você ver o nariz quebrado, o dente torto. Não deixa. De longe todo mundo é lindo. Entendeu? De perto, que é a questão, de perto, próximo, você vê tudo, né? Vê tudo. Quem casa já descobriu isso. Quem casou já descobriu, né? Por que estão rindo? Porque às vezes o noivado, namoro e noivado diz uma coisa, né? Até casar. Quando casa, coisa muda de figura. Mas o pastor Rush é essa pessoa que eu falei aqui, que está cheio de atividades. Ele busca por modelos milagrosos, que vai fazer a igreja crescer, porque pastor quer ver a igreja crescer. Ele tem um coração de ver o rebanho do bem. Ele vive num corre-corre terrível, desenfreado. O telefone do pastor Rush é uma coisa doida. Confuso. Como eu falei aqui, impontual, ele é um cara incompleto. Mas por que, Franco, que ele é assim? Fundamentalmente, o tempo dele é gasto mais com estrutura do que com aquilo que ele deveria gastar realmente. E como é que ele deveria gastar o tempo dele? Ele deveria gastar o tempo dele prioritariamente com Deus e com as pessoas. O tempo dele deveria ser focado em Deus e com as pessoas. Eu sempre menciono para os irmãos 2 textos das Escrituras que me confrontam profundamente. 2 textos. Um está em Lucas capítulo 5, versículo 15. Quando diz que as multidões procuravam Jesus. Lucas capítulo 5, 15, Lucas começa a dizer que é um texto tão interessante que ele começa a dizer do momento onde a fama de Jesus ela está lá no auge. Diz que o que se falava a respeito dele se multiplicava mais e mais. A fama de Jesus. E isso trouxe um efeito. Qual foi o efeito? Grandes multidões, disse Lucas. Grandes multidões afluíam para quê? Para que eles afluíam? Para ouvir Jesus e para serem curadas por ele. Então você imagina a vida de um homem com multidões seguindo ele, multidões. E a revista e atualizada diz grandes multidões. Mas o versículo 16, por que ele me confronta? O que me confronta não é o 15, o que me confronta é o 16. O 16 me confronta porque ele diz, ele porém, o que Jesus fazia, apesar de toda essa fama? Ele se retirava? Diga, se retirava. Não disse se retirou, disse retirava. Se retirava, fala de uma constância, ele se retirava para lugares solitários. Solitude é uma disciplina espiritual. Diga comigo, solitude. Quietude. Solitude e quietude cooperam com a tua oração. Então Jesus ia para um lugar sozinho,
E ali sozinho ele fazia o quê? Sozinho? Orava. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, sem nenhum pecado, no meio daquela pressão de gente, ele tinha como prática sair sozinho para um lugar e ali ele orava. Se você fala assim, Franco, mas qual é o efeito dessa prática na vida de Jesus? Tem um efeito espetacular, irmão. Aí você vai encontrar isso lá no capítulo 1 de Marcos. Eu não me lembro se o versículo é o versículo 34, mas é lá no finalzinho do capítulo 1. Deixa eu pegar aqui que eu já vou ver e falar com exatidão para você o efeito dessa prática de Jesus. 35 em diante. Levantando-se, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, sempre lugar deserto, e orar. Você não ora com o WhatsApp do lado, amado. Você não consegue, isso é uma ilusão. Você tem que desligar tudo, fechar a porta, que Jesus falou em Mateus 6,6. Fecha a porta, desconecta de tudo. Porque se você não desconectar, você não ouve claramente o que Deus tem para te falar. Então desconecta, corta tudo. Corta, entra no cone do silêncio. O cone do silêncio não funcionava muito. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O que está acontecendo em volta dele? Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disse, eu sempre interpreto Simão assim, todos te buscam. Eu sempre interpreto porque eu consigo pensar em Pedro assim, dando essa pressão total. Eu não acho que Pedro chegou lá e falou assim, mestre, todos te procuram. Eu não acho, eu acho que ele passa a ser uma pessoa nervosa. Pedro é um cara colérico, um cara ativo, sanguíneo. Ele chega lá e bota aquela pressão e Jesus diz, está todo mundo te procurando. Está todo mundo atrás de você. Ele passa assim essa pressão. Todos te buscam. Tendo encontrado, Simão é ele. E tinha uma galera com ele. Tendo encontrado, lhe disse, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Mudou todo o esquema, a pressão não governava Jesus. Vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. A primeira vez que eu li isso aqui, de verdade, que eu vi isso aqui, eu pensei assim, Jesus não perdia o senso da missão dele, mas também não perdia porque estava sempre com o Pai. Por quê? Porque as nossas estruturas são projetadas pela nossa estrutura mental. Nós vivemos uma vida de pastor Rush e projetamos o quê? Congestionamento para todo lado. A gente projeta a estrutura segundo nós mesmos. Quando a gente tem comunhão com Deus, de verdade, verdadeira comunhão com Deus, aquela de fechar tudo, quebrar tudo, cortar tudo, e não é só oração, aquela coisa, eu queria te falar isso também, porque eu acho que ia ser muito fundamental. Muito fundamental, tem gente que diz assim, não, mas eu oro. Como? Por que, Franco, como é importante? Não, é como que importa. Mais do que quantas vezes tu ora, é como você ora que importa. Porque um coração quieto é diferente. Quando diz aquieta-te, é diferente. Porque tem gente que... Como é que é a oração de uma galera? Eu sei porque eu me conheço, estou dentro, incluído. 2 hambúrguer, alface, queijo, molho... Pô, não consigo orar uma meia hora. Claro que não, pô. A tua oração é só falando. A tua oração é só quando você fala que você está orando. Você não considera ouvir como oração. Pega lá Jesus no Getsemane.
Vamos orar a oração de Jesus no Getsemane, Modesto, vamos lá. Se possível for, contudo não seja feita a minha vontade, mas quanto tempo tu gastou falando isso? Quanto tempo Jesus ficou ali? 1 hora a gente sabe porque ele depois confrontou os caras, né? Você não pode orar nem 1 hora comigo. Mas tem gente que vai dizer, 1 hora é impossível, Franco. Mas por quê? Porque elas só falam. Quando estiver diante do Senhor, diz a Bíblia, sejam poucas as tuas palavras. E Jesus nem está muito preocupado, o que tu vai dizer? Mateus 6,6 diz, o Pai vendo em secreto, ele vê, ele não ouve mais do que vê. Pode ser, ele nem precisa muito falar muito, ele quer ver a tua atitude. A atitude é que manda. E a atitude ali, sinceramente, eu acho que o maior esforço é, Senhor, arranca de mim esse barulho. Cala a alma. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir o que tu tem para mim. Não adianta falar muito. Claro que se você acha que orar é só falar, tu não vai orar meia hora. Na boa, eu te falo, não consegue orar meia hora. Porque vai chegar uma hora que tu vai falar, igual um tagarela, depois vai, não tem mais nada, Senhor, o negócio acabou. Esgotou, secou o poço, vou embora. E acha que aquilo ali é oração. Oração é meditação. Oração é contemplação. Oração é silêncio, é tal o coração, quietude. Oração é solitude. É você saber que é só você e Deus. Não ficar gravitando num monte de coisa. Se você achar que oração é só falar, eu te falo, tua oração é cansativa. É esgotante a tua oração. Porque quem consegue ficar falando 1 hora? Só se for em línguas. Em língua tu consegue. E tem gente que quando para de falar, começa a falar em língua. Para ver se dá o tempo. Depois eu olho no relógio assim. Já fiquei aqui meia hora já. Não, eu te falo, essa oração é sem prazer. Você não tem prazer na oração. Eu te falo na boa, não tem. A oração exige, em primeiro lugar, um coração quebrantado. Conversar com os irmãos, querido, você pode jejuar 1 mês, 40 dias, orar horas. Deus não resiste um coração quebrantado. O espírito tem que quebrar. O que é um coração quebrantado, Franco? Quebrantado é uma pessoa que fala com Deus por necessidade. Sabe que sem Jesus não pode nada. Sem ti, nada posso fazer. Jesus falou, sem mim nada podeis. Aí tu vai lá e concorda com ele, eu não posso nada. Uma pessoa quebrantada, ela ora continuamente, porque toda hora que ela vai fazer alguma coisa, ela fala com o Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, não consigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Ó, vou entrar nesse negócio agora, tu vai na frente. É uma oração contínua. Sabe por quê? Porque você não confia em você. Diz que o adorador verdadeiro, ele tem a característica, ele tem um coração circuncidado, né? Porque ele adora a Deus em espírito e não confia na própria carne. Então você não confia nem nas tuas palavras. Você não se sustenta nelas. Então, um coração quebrantado é um coração que sabe que com Deus tudo é possível. Sem Deus, nada é possível. Quebrantado. Um coração inteiro pode fazer sacrifícios também. Ele pode ficar orando, ele pode ficar jejuando, inteiro. E ser uma coisa muito cansativa, sem nenhuma alegria, sem nenhum prazer. Por quê? Porque não vai chegar aquela hora gostosa, quando você se entrega à presença de Deus. Porque quando você desenvolve isso que eu estou falando, você torce para ficar só. Você já torceu para ficar só? Torce para ficar só com Deus. Torce. Você tem necessidade. Você respeita os irmãos, mas está doido para ficar sozinho.
Porque você começa a desenvolver algo que é tão maravilhoso. Escala um lugarzinho, um cantinho que você sabe que é teu. Casado, fala com tua mulher. A mulher vai descobrir, ela vai saber que quando ele está ali, ele está com Deus. É o canto dele, é o canto dela. E você entrar, nem atrapalhar, não fazer barulho, não tumultuar. E depois de um tempo, aquele se torna um prazer. Não é mais um jugo, é um prazer. Resultado, Jesus falou. O Pai te recompensa publicamente. A recompensa de Deus é pública. E qual seria a recompensa de alguém que busca Deus em secreto? É a resposta do que ele necessita. E como eu falei, muitas vezes você não sabe nem o que vai falar, graças a Deus, que Deus sabe tudo. Mas Deus sabe galardoar, Ele sabe recompensar. Deus sabe o que nós precisamos. A pior desgraça que pode haver nessa relação igreja-estrutura, vinha. Eu tenho um irmão lá de Vitória, o nome dele é Dag. É um dos presbíteros lá de Vitória. O Dag, ele escreveu um livro. Agora, na Semana Santa de Serra Negra, ele me puxou assim no cantinho e falou: Franco, não, em Serra Negra mesmo, lá naquele encontro de Serra Negra, ele me puxou no cantinho e falou: Franco, pegou umas folhas de papel e falou assim: você leria um texto que eu escrevi? Eu falei: cara, eu leio. Na verdade, vários irmãos mandam um monte de coisa para ler, às vezes eu consigo. Quando é impresso, é até mais fácil, né? Está impresso, ele já me deu impresso, ele nem mandou por e-mail. Então, está impresso aí. Então, aproveitei. Ele deu um título assim: Aprendendo com a Vide, porque ele resolveu plantar uma vinha. Comprou umas terras lá no Espírito Santo e resolveu cultivar vinha. E eu gostei, respondi a ele, fiz algumas observações, respondi a ele. E ele acabou aceitando a ideia de fazer um livro. Falei: cara, publica isso. É coisa simples, aprendendo com a vinha. Porque a relação, não sei se você lembra de João 15, mas é assim. Jesus falou que era a videira verdadeira. Amém? Nós os ramos. E quem era o agricultor? O Pai. Então ele estava tendo a experiência do Pai, que ele virou um agricultor. Ele não era a vinha nem os ramos, mas ele conseguia ver a condição de Jesus e da igreja. Muito interessante. E aí, ele publicou o livro. Eu achei que tinha um monte de lições espetaculares ali, que pode ser tirada para a vida. Mandou para mim aqui, eu falei: a capa muito bonita, e eu tinha feito uma pergunta para ele: a sua videira está com a parreira latada ou espaldeira? Pergunta para mim: tu entende disso, Fran? Não entendo nada. Sei nada. Eu perguntei porque eu queria pesquisar essa coisa da parreira e descobri que tem vários tipos de parreira. E ele mandou uma foto para mim e falou assim: está em Y. Aí mandou uma foto para eu entender o que era o Y. Vocês devem imaginar também o que é um suporte, uma parreira Y, né? Duas madeiras ali fazendo um Y assim e tal. Aí ele me explicou por quê, por estar em Y. Ele falou: facilita a colheita e tem dado mais resultados segundo os dados da Embrapa. Para cultivo de mesa, que no caso dele é a uva Niágara. Eu não sei nada, ele já está sabendo tudo ali. Mas eu depois expliquei a ele por que da minha pergunta. Eu falei, quando ele falou do livro, eu falei: olha, a mensagem vai alcançar muita gente e tal, e se Deus quiser, Semana Chamada Santa, eu quero falar com os pastores e líderes lá do Rio de Janeiro. E um dos temas que eu pretendo tratar é sobre o crescimento da igreja, a estrutura da igreja. E por isso eu estava me informando contigo sobre as parreiras. E coloquei: temos muito que aprender com esses exemplos. E no caso aqui eu queria destacar como a estrutura pode se tornar mais importante
do que a vida da igreja. Coloquei assim para ele e falei, e no caso das barreiras, como muitos modelos para pendurar a vinha, pode se tornar mais central e importante do que a própria vinha. Porque a gente busca modelos para pendurar a vinha. Então tem a tal da enlatada, tem os modelos, Y. E ele termina assim, acresci um tópico sobre isso no livro, depois que você leu. Aí, olha a sentença dele. A videira sem estrutura continua produzindo, ainda que não em sua plenitude. Não é uma produção plena, mas continua produzindo. Estrutura, por melhor que seja, jamais produzirá fruto sem a videira. Terminou assim nosso diálogo. Parece que tu vê que ele colocou esse tópico, depois que eu li, eu coloquei esse tópico, tu vê que o Espírito Santo está falando com ele a mesma coisa. Ele chegou a hora que ele pensou, a estrutura Y, latada, sei lá os nomes que tem lá, por melhor que seja, não produz fruto sozinho. A videira, sem estrutura, no chão, produz fruto. E produz mesmo. Porque numa perseguição, a igreja não morre. Pelo contrário. Ela segue dando fruto. Historicamente, você não tenha dúvida disso. Amém ou não? Mas onde é que eu quero chegar, Franco? Eu quero chegar para plantar aqui um preguinho, bater um prego, você no teu coração, depois a gente vai voltar com esse assunto. Mas deixa registrado aqui, já que a gente tocou do pastor Rush. Pastor Rush. Tudo começa com Deus. Você diz amém ou não? Toda a tua inquietação vai atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Eu falo na boa. Toda inquietação vai gerar estruturas que Deus não quer. Tu vai tomar um fardo que Deus não colocou sobre você. Tu vai carregar um peso que Deus não colocou sobre você. Nós falamos também ano passado sobre isso. Ainda inspirado lá no livro Igreja Simples. Aquele encontro de Jesus com os fariseus lá, com o escriba perguntando a ele, qual o maior dos mandamentos? O escriba estava perguntando a Jesus no meio de... Eles transformaram lá os mandamentos em 613 mandamentos, mas tinha escola que acreditava que era mais do que 613. Aí tu pergunta, como é que esses caras conseguem isso, Franco? É uma alma inquieta. A alma inquieta, ela pega 10 mandamentos e vira 613. E a alma inquieta e vaidosa, que aí entra a vaidade no meio também, ela acha o seguinte, que quanto mais difícil for andar comigo, mais difícil, porque eu sou o cara, eu sou o discipulador dos discipuladores, o líder dos líderes, o pastor dos pastores. Quanto mais complexo for, melhor é. E Jesus falou, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Ele estava falando sobre o tema de discipulado. Porque os escribas, lá os fariseus, eles tinham discípulos também. E os discípulos seguiam seus mestres com peso, com jugo, e eles achavam bonito. E quanto mais difícil era o mestre, mais o cara, é igual a faculdade hoje. Qual que tu passou? Na faculdade tá bom, cara. Quanto mais difícil a faculdade, melhor o aluno, né? Passou a onda. Tá fazendo ali naquela faculdade ali. Aí, isso aí. O cara nem dá valor para você, dependendo da tua faculdade, nem sabe nem quem é você. Tem que ter estudado em Harvard. Quem estudou em Harvard? Não estudou, está ferrado. Tem essas coisas. Tem ou não tem? Nos dias de Jesus era igual. Quem é teu mestre? É o fulano. Gamaliel. Quem é esse cara?
Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele disse que por isso podia até se vangloriar. Mas Paulo chegou a dizer que ele considerou tudo como perda. Tudo que eu aprendi eu considero como perda por causa do conhecimento sublime de Jesus. Mas ele aprendeu aos pés de quem? Agora, o mestre Jesus chama a gente para a simplicidade. Inclusive, ele é o rei da simplicidade. Ele pegou lá 600 e quantos mandamentos que ela já tinha, porque tem gente que diz que até tinha judeu passando dos 613. E quando o cara perguntou qual era o maior mandamento, ele falou assim, ama Deus, lembra? Sobre tudo, de todo o teu coração. Ama o teu. E desses 2 mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Ponto. Simplificou. Mais simples é impossível. Mais simples é impossível. Pode inventar o que tu quiser agora. Está simplificado. Toda a nossa vida, toda a lei, todos os profetas, tudo se resume em 2 mandamentos apenas, disse Jesus, e ele é o cara. Ele é o verbo encarnado. Amém? Então ele simplifica. Essa comunhão com Jesus simplifica a nossa alma. É essa comunhão com Jesus que faz a gente tomar as decisões certas. É essa comunhão com Jesus que faz a gente ver que tem demais no negócio. Está demais também, está pesado. Porque Jesus simplifica. Quantos me entendem? Uma estrutura pode ser complexa? Muito. Por mais necessária que seja, ela pode atrapalhar a vida de comunidade, pode comprometer o processo de crescimento, pode se tornar mais importante do que a própria igreja. Mais importante do que a própria igreja. Tem gente que briga e não é pelo povo, briga pelo prédio. Porque se tiver o prédio, tem as pessoas que acham que o prédio é a igreja. Tem divisões aí, bem dos últimos anos aqui no Brasil, divisões famosas. Mas o pessoal não brigava pelo povo, brigava pelo prédio, pela estrutura que estava montada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal sobre estrutura. Eu queria fazer essa pergunta primeiro para os pastores aqui presentes. Depois ela pode ser reverberando aí para os líderes, para os Timóteos, mas primeiro para os pastores. Toda estrutura tem um preço, tem ou não tem? Tem ou não? Custa sustentar aquela estrutura. E agora eu não estou falando só de dinheiro não, dinheiro também, tá? Toda estrutura tem um preço, dinheiro, você emprega dinheiro, você emprega tempo, que é a tua vida, você emprega o teu esforço, emprega ou não? Sim ou não? Teu esforço, os talentos dos irmãos, sim ou não? Sim ou não, amados? Sim ou não? Toda estrutura tem um preço. Essa estrutura aqui tu acha que não tem preço? Sim ou não? Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto nós, pastores, estamos dispostos a gastar para manter uma estrutura? Gastar dinheiro, tempo, energia, recurso humano, recurso material. Quanto nós estamos dispostos a gastar para manter uma estrutura? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é o seguinte: se você responder essa pergunta, para você responder essa pergunta, você tem que descobrir o que essa estrutura permite você fazer. Concorda ou não? Por que você tem essa estrutura? Ah, não, aqui a gente tem 4 reuniões gerais aqui, pô. Ó, legal. Quanto custa 4 reuniões gerais para você? De dinheiro, de tempo, não sei o quê, tá, e vai. Aquilo tudo que eu falei. Aí você faz uma conta. Aí eu faço outra pergunta. Será que com menos você não faria a mesma coisa? Como assim? Não, com menos. Qual a tua carga? Aí eu quero pregar. Tá bom, você não consegue pregar mais barato? Tu não consegue pregar
com menos gente se empenhando naquilo? Tu não consegue fazer esse troço diferente, não? É uma pergunta, eu não estou respondendo, eu estou perguntando. E a pessoa começa a fazer o cálculo, certo, contador? Não tem que calcular, Maron? Tem que calcular. Pô, será que isso aqui fica mais barato? Quanto custa? Porque também tem uns irmãos que gostam. Tem um comodismo no negócio. Tem estacionamento, tem minha vaga, tem ar-condicionado, tem todo um negócio aí envolvido. Mas essa pergunta tem que ser feita. Para no final das contas, o cara dizer assim, não, mas eu consigo fazer isso mais barato, com menos energia, com menos tempo. Se você responder a isso, é capaz de você se animar a mudar a estrutura. Dizer, não, isso aqui a gente consegue fazer. E pior, e se você descobrir que tu consegue fazer melhor? E se você chegar à conclusão que consegue ensinar mais, mudando a estrutura? Se você falar assim, não, eu acho que se eu pegar esse tempo aqui, dedicar isso aqui, aí sento lá com aquele irmão, ele recebe a palavra, multiplica a palavra, Se eu achar que isso é mais eficiente ainda, isso pode fazer a mudança daquilo que está engessado. Porque, como eu falei, a estrutura tem que ser flexível e ela tem que atender o corpo, e o corpo muda. Você sabia que uma coisa que há 20 anos foi útil, hoje você pode chegar à conclusão que não é mais útil? Sabia disso? Um irmão lá em Vitória, esse irmão Dag, eu estava conversando com ele lá em Xerém, a última vez que eu estive aqui com os irmãos, ligado lá, o Evaldo, o Dag estava lá também, e a gente conversando, ele falou, Franco, a gente tinha um prédio em tal lugar assim, lá em Vitória, coisa e tal, cara, fizeram uma chuva, fizeram um negócio, não serve mais para a gente. Não serve, não serve. Ali na Avenida das Américas tem um prédio que foi da Nova Vida, está todo pichado ali. Eu imagino que os irmãos, quando pensaram em construir aquele negócio, foi um negócio, né? Quanto dinheiro deve ter sido ali, então, na beira das Américas? Eu imagino. Milhões, né? Mas aí, agora está lá, pichado. No Rio de Janeiro, você tinha um negócio legal, de repente virou uma comunidade violenta, o negócio está briga do tráfico, o negócio está tiro para lá e para cá. Não, a gente tem que ir para lá porque é a casa de Deus, e o tiroteio pulando, e os anjos trabalhando. Altos trabalhos dos anjos, dando trabalho para os anjos em nome de uma estrutura. Estou falando sério, irmãos, estou falando francamente com vocês. E estou dizendo que a causa desse troço não está fora da gente, está dentro da gente. É uma estrutura mental projetada. Tu vai projetando e vai vivendo aquilo. Vai vivendo aquilo. Lá em Pôr da Folha, estou vendo o Fabiano ali, toda vez que eu vou Pôr da Folha, eu bato nos irmãos. Bato. Porque eu tenho medo deles se meter numa escola daquela ali, começar a fazer reunião toda semana, daqui a pouquinho comprar um prédiozinho e botar lá a igreja em Pôr da Folha. Eu digo, irmãos, você tem um povoado. Pôr da Folha tem muitas vantagens. À noite não chove. Raramente tem uma chuva. Se chover, o pessoal faz festa. Dá para reunir a igreja na praça. Pode marcar lá. A chance de dar problema é pequeno. Outra coisa, o prefeito também deixa, nosso amigo lá. Não, pode ir, a praça é de vocês. O que vocês querem? Ele perguntou a última vez. O que vocês querem? Eu falei, a praça. A praça, pô. Tem reunião mais pública aqui na praça? Porque a gente fala muito de reunião pública, mas que não é pública. Porque nem todo mundo pode ir. Se nem todo mundo pode ir, não é pública. Se você depende de um convite para entrar, não sei o quê, não é público. Público é aquele que está passando, entra. Aí a reunião em Pôr da Folha é pública. Se tem uma reunião pública, é em Pôr da Folha. Reunião geral, e eu animo lá os irmãos, porque eu vejo as tendências dos irmãos lá. E de vez em quando passa uns reunionistas lá, eu fico preocupado. Falei, meu Deus, vai virar esse troço. Uma reunião, cada povoado que tem lá, tem os povoados, onde a igreja pode ser plantada nos povoados, pode entrar pelas casas, pode fazer discípulo. Eu temo. Eu sei que os reunionistas gostam de reunir, pô. E eu falei, pô, isso pode dar um problema, pô. Quebrar algo orgânico, vivo, relacional, que não tem problema em algum momento alguém dar uma palavra. A gente reunia na casa do Cidinho lá, juntava um montão de gente, dava uma palavra.
Tinha uma hora que acabava a bagunça toda, todo mundo para a piscina, sai da piscina, vamos batizar, aquela água suja lá. Batizava os caras mesmo, ninguém reclamava também, né? E aí, tinha palavra, tinha ceia, a gente ceava lá. Tem um vídeo antigo lá que a gente estava ceando na beira da piscina, aquelas crianças todas doidas para terminar a reunião, para eles voltar para a piscina. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, ninguém convidava, todo mundo aparecia. É sério, o que eu estou falando para vocês é sério. Quem é desse tempo sabe que é real. Um fluir contínuo de Deus, aí não faltava palavra. Porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Diz doutrina dos apóstolos. Para comunicar a doutrina, tu precisa de quê? Qual é a melhor maneira de fazer todo mundo conhecer a doutrina? É a pergunta que tem que ser feita, pô. Não é o nosso trabalho? Sabe que a gente tem que fazer só porque todo mundo faz? Tem que obedecer o modelo? Não, mas lá funciona. Funciona o quê? De vez em quando, agora está na moda essas grandes denominações serem implantadas em várias cidades, né? Então chegou Rilson, o pessoal fica preocupado. Alguém falou lá em São Paulo, chegou Rilson em São Paulo. Eu falei, que benção, vai provar o teu trabalho. Chegou Lagoinha agora tem todo canto. Tem Lagoinha, tem Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, é um rolo. Toda hora nasce uma grande denominação. E quando os irmãos falam comigo me assustavam, eu falei, que benção, vai provar o teu trabalho. Por quê? Porque o teu trabalho não é reunionite. Porque reunião esses irmãos fazem melhor do que a gente. Eles pregam melhor, tocam melhor, cantam melhor. Tu para com isso. Nosso trabalho não é esse. A gente não foi chamado para fazer reunião. Se for, a gente vai ficar competindo com eles. Inclusive o pessoal disputa, briga, fica triste. Conversei com um pastor recente agora, ele estava triste. Por quê? Porque vai abrir uma lagoinha perto dele, estava murcho. Pô, cara, se eu trabalhasse como você trabalha, eu ia ficar preocupado também. Porque não dá nem para competir com esses caras, pô. Como é que tu vai competir com ele? E vira uma competição mesmo o negócio. E tem lugar que é uma do lado da outra, assim, põe. E quando chega uma novidade, o que acontece? A galera da novidade corre todo mundo para lá. Almoçava com um bispo uma vez em São Paulo. Bispo, gente boa pra caramba. E ele falou comigo assim, depois de uma conversa longa, ele que estava muito curioso para saber como a gente fazia o trabalho e tal. Pá. E ele falou assim, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar, amado, um senhor já. Falei, tu crê que eu boto fé em tudo que você está falando, que você está falando é verdade? Eu acredito que a igreja é isso mesmo que você está falando? Aí eu falei, regalei olhando assim, falei, ô glória, pois esse cara vir e vai arrastar a multidão. Pensei. Aí ele falou assim, cara, mas para mim não dá, olha a minha idade. Para mim não dá para eu fazer isso que você está fazendo. E ele estava reclamando justamente porque em São Paulo gravita a gente. E ele falou assim, eu não vou dar mais carteira de membro para ninguém. Eu falei, por quê? Porque o pessoal chega lá com uma novidade, corre o pessoal para lá, que vai para lá, e tem um público que gravita de acordo com os eventos. Quem vai pregar lá? O fulano, eu vou. Quem vai tocar lá? Fulano, eu vou, e vai atrás dos eventos. Mas, gente, será que isso não prova grandemente o nosso trabalho? Prova ou não? E a gente está aí fazendo evento. Vocês estão aqui desde manhã ouvindo um pregador famoso, enchendo a orelha de vocês? A banda furiosa tocando aqui de hora em hora. Embora o Flecheira está aí, pô. Ô, gente, nosso negócio é outro. Nosso trabalho é outro. Por quê? Porque a nossa visão é outra. Mas a gente perde essa visão. A gente perde esse toque, principalmente quando a gente se afasta da fonte. Jeremias disse assim, 2 males contra mim esse povo cometeu. 2 males. E ele coloca, 2 males cometeram contra mim. 2 pontos. Tem 2 pontos, inclusive. Na RA tem 2 pontos. Primeiro mal. A mim me deixaram. Manancial de água viva. Deixaram o manancial de água viva. E qual foi o segundo mal? Construíram para eles uma cisterna furada, rota, que não retém a água. 2 males. Um é, a mim me deixaram. Construíram a cisterna. E Deus está falando, sabe que Deus está com
em crise. Sabe que papai está com alguma crise, coitadinho, foi deixado? Não, amado, ele fala isso por nossa causa. Porque a cisterna não o retém. Ou seja, quem volta para a cisterna vai ficar vazio de novo. Se você deixar o manancial e for para a cisterna, eu vou dizer como é que vai ficar a tua vida. Tua vida vai voltar a ser um deserto. Tu vai ser aquele crente seco de novo. Sabe por quê? Está bebendo na cisterna. E na cisterna rola tudo, amado. Rola seriado, rola internet, rola zap, Facebook. Está lá tudo lá na cisterna. Para você se divertir, para você, não, já trabalhei muito para o Senhor. Gente, é um negócio impressionante, eu observo. Eu sou sanguíneo, mas estou aprendendo a olhar as coisas. Eu estava olhando um grupo de jovens, parece que é assim, parece que a igreja é assim. Ela cumpre o dever religioso dela e logo em seguida quer se divertir. Verdade. Veja retiro espiritual. Os jovens então ficam tudo oriçado, parece que tem que se divertir. Eu fiquei pensando esse dia, sabe que se a gente falasse direto, 4 dias do reino de Deus, sabe que eles iam aguentar esses bichinhos? Porque é quase cumprimento de dever. Domingo, terminou a reunião, galera de Cabo Frio lá está indo já de noite para casa. Chega em casa, dá um refrigério para si mesmo. Será que a gente não pode seguir falando do Senhor em casa? Será que a gente não pode seguir ministrando? Tem que ter uma televisão com filme para dar uma quebrada? Tem que ter um assunto mundano para ser tocado? Não, desculpa eu estar falando assim, parece que eu estou puxando demais, mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando que parece que nós é uma necessidade de refresco, de diversão, distração, a necessidade nossa. Acho que tem gente que se sair da reunião de domingo e tiver que quebrar uma pedra até de madrugada, não aguenta. E está sempre se premiando na cisterna, furada. E volta a ter sede. O problema da cisterna, amado, é que você volta a ter sede. Ela não mantém. Ó, irmãos, deixa eu contar para vocês aqui. Eu sou um homem de poucas visões. Se você fala assim, quantas visões você já teve na vida? Eu sou capaz até de contar, de lembrar de todas elas. Eu não sou um cara assim, tem gente que fechou o olho e está vendo. Vê tudo. Eu não tenho nenhum problema com os irmãos que veem. Mas eu sou um cara de raras visões. Mas as visões raras que eu tive me marcaram profundamente. E uma delas foi com esse texto de Jeremias. Eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem entrava no banheiro, metia a mão na água do vaso sanitário, assim, e começava a beber a água do vaso. Tomei um susto, acordei. Acordei, sentei na minha cama, pensando no sonho. Meu Deus, que sonho esquisito. O cara está bebendo água de dentro do vaso sanitário. E quando eu estou pensando no sonho, eu ouvi aquela voz clara, dizendo assim, Franco, eu olhei, era o homem do meu sonho. E vi, aí eu não estava sonhando, vi com nitidez. E agora ele se inclina para pegar água no vaso, eu consigo ver os dejetos lá, as fezes dentro do vaso, assim. Ele separa, assim, pega aquela água e bebe, assim, na minha frente, assim, ó. E a visão foi embora, eu fiquei estatelado, pensando, Senhor, o que é isso? E aí a voz concluiu, 2 males esse povo cometeu contra mim. E eu falei, Senhor, mas ali eles fizeram cisterna rota, cisterna que não retinha água. Ele falou, ali, naquele tempo, fizeram cisterna rota. Hoje vocês bebem do vaso sanitário. É onde vocês bebem. Lá eles queriam reter a água, num lugar furado. Agora vocês vão num lugar que tem fezes junto, tem um monte de lixo e bebe junto. Das poucas visões que eu tive na minha vida. Em geral, a gente aprecia mais a estrutura de apoio do que a obra de discipulado. Em geral, é assim. Parece que
pregar, batizar, ensinar, enviar os irmãos, parece que não estimula a gente tanto quanto música, quanto, sei lá, qualquer outro serviço com criança, com jovem. Não, estou no ministério de criança, estou no ministério. Parece que a gente está sempre envolvido com o ministério de apoio. E esses ministérios, às vezes o cara chama lá você para o ministério, vamos dizer, das crianças. Tem que planejar o ano das crianças. Vamos embora, tu vai na maior alegria. Aí quando tu fala assim, eu estou com um casal aí que está dando pereba para tudo que é lado, vamos lá, cara, tem que ir hoje mesmo. A gente se envolve com a estrutura. A estrutura é mais atraente. Entre uma reunião de planejamento, sentar com alguém para confrontar um pecado, o que você acha que é mais atraente? Estar no ensaio de música e ouvir um casal com problema, o que você acha que é mais tranquilo? Entre uma reunião de planejamento do Ministério Infantil e sair para evangelizar uma alma penada que mora longe de você, o que é mais fácil? Nós preferimos trabalhar em diversas estruturas que apoiam a obra do que lidar com pessoas no relacionamento pastoral, no discipulado, porque pessoas dão trabalho, e muito. E tem pessoa que tem a graça de tirar você da graça. Não, tem gente que é irritante. Tem gente que quando tu vê, já se perdeu. Não, e isso varia de gente para gente, sabe disso, né? De repente alguém que me irrita, não irrita Modesto. E de repente alguém que eu tiro na boa, Modesto fica tremendamente irritado com aquela pessoa. Porque tem coisas que irritam você. Tem gente que não suporta, sei lá, gente pidona. Não, aquele irmão, Franco, pede tudo, pelo amor de Deus, é pidão. Não gosta de sanguessuga suas filhas. Dá. Não gosta. E tem gente que não gosta de gente que faz coitadismo, que é cheio de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. E cada estilinho de pessoa vai desafiando você, teu trabalho. Não é verdade, tem gente que não gosta de gente que não é autêntica, dissimulada. Tem gente que não suporta gente dissimulada. Prefere uma pessoa falar qualquer besteira, mas falar com sinceridade do que o outro. Não pensa assim, tu sabe que não é. Então, isso tudo te irrita, te desgasta, te cansa. Um dia o irmão falou assim, será que, Franco, não é só as pessoas que não estão fazendo que fazem aquela célebre pergunta? Qual é a célebre pergunta? Pergunta a seguinte, vem cá, mas todo mundo tem que fazer discípulo mesmo? Será que esse negócio é para todo mundo? Acho que a última reunião foi Jim que levantou isso, não foi, Jim? Ele falou assim, mas Franco, quem deve falar isso é quem não está fazendo. Eu falei, não, Jim, eu já ouvi muita gente que está fazendo e chegou e falou, Franco, tem mesmo que fazer? Esse negócio é para geral? Esse negócio de fazer discípulo é todo mundo que tem que fazer? E aí começa a argumentar. Não, mas e o cara que está fraquinho? Sabe que se eu ouvir essa palavra, tem que fazer discípulo, o cara que está fraquinho não vai ficar mais fraco, coitado? O cara já está fraco, lutando para ficar de pé, e tu diz que ele tem que fazer discípulo e cai duro, puf, morre. Não, amado. Foi não, querido. Nós questionamos essa obra, esse mandamento de Jesus, a gente questiona em vários momentos da nossa vida. Quando a gente não está fazendo nada, mas quando a gente está fazendo muito. Tem dia que a gente está exaurido. Tem dia que a gente quer ver tudo, menos um irmão na nossa frente. Tem dia que a gente está torcendo para o irmão não ligar, não mandar zap. Leva ele contigo, Senhor, por tua glória. Eu estou falando sério. Tem dia que você se entrega a alguma coisa, vou ver futebol o dia inteiro, porque não quer ver ninguém, quer ver futebol, jogador, quer ver qualquer coisa.
Porque você cansa, eu canso, todos nós cansamos. Você acha que se a gente não cansasse, Paulo daria aquele mandamento aos Gálatas? Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe que Paulo diria isso em Gálatas 6? Não nos cansemos. Engraçado que foi um dos mandamentos que Paulo se inclui. Tem vários mandamentos que ele fala, mas ele está meio de fora. Faz assim, assim, eu quero assim, assim. Mas quando chega nessa hora, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por quê, Franco? Porque cansa. E nessa hora ter uma estrutura complexa é um alívio. Porque você tem uma desculpa maravilhosa para não estar com as pessoas. Abraça uma estrutura dessa e vai. Se envolve mais com a roupa do que com o corpo. A forma como a igreja se apresenta é mais importante do que a vida da igreja. E aí você começa a fazer uma troca suave. Aí daqui a pouco está todo mundo envolvido com a estrutura, numa relação seca. Isso inclui tudo, presbitério inclui tudo. Porque presbitério também se cansa. Tu acha que o presbítero não se cansa do outro? Reunião, tu acha que não? Irmão, a pior coisa que pode acontecer numa mesa pastoral é o cara ir para lá, naquela relação profissional, ele já vai assim, já. E sabe que é uma relação, às vezes, pesada, uma reunião, às vezes, cansativa. E principalmente se estiver falando de estrutura, aí fica pior. O cara não se vê nada com nada, lé com clé. Fica aquele vazio, aquela tristeza, vai se arrastando. Acho que se opõe à carne, se opõe ao mundo, se opõe ao diabo, à vontade de Deus. Completamente tudo é contra Deus. Porque Deus quer que a gente cuide das pessoas. Você diz amém ou não? Você já ouviu isso, Deus falando isso contigo? Com certeza você já ouviu. Um dia Deus falou, me perguntou. Assim, eu estava orando. É sempre a oração que salva a gente, né? Com Deus ali, naquele meu momento ali, me esforçado de devocional. E o Espírito Santo perguntou assim, você quer se aposentar? Quer? Eu já sabia que significava aposentadoria, né? Aposentadoria, falei, já vai puxar a cordinha. E eu rapidamente respondi o quê? Não. Claro que não. E ele falou assim, então arregaça as mangas e faz o que você sabe fazer. Vai lá. Eu sabia que aquilo ali, inclusive, envolvia algumas pessoas que eu já tinha dado como... Não aguento mais se eu falar a mesma coisa. Por que eu vou falar a mesma coisa se ela já sabe tudo que eu vou dizer? Não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos. Quantos dizem amém? Não, verdade, quantos dizem amém? O nosso combustível podia ser esse texto de Mateus 22, 36 a 40. Esse que arguíram Jesus lá. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse deveria ser o nosso combustível. Qual é? Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus, amar o próximo. Isso evitaria a gente fugir da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Evitaria a gente se envolver mais com as coisas do que com pessoas. Evitaria se a gente somente chamasse a Deus e os irmãos. A Deus, os irmãos. A Deus e os... Diga a Deus e os irmãos. O próximo, eu digo, também o perdido também, porque aí o próximo às vezes é um perdido. Falar com alguém, é levar a palavra. Levar a palavra. Amanhã eu vou falar melhor sobre esse assunto com vocês. Mas hoje
eu quero terminar aqui. Atos 19, 8. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que Deus já vem falando há algum tempo, mas eu acho que é tremendamente oportuno para a hora. Eu queria, junto com vocês, aprender com Paulo, aprender com o apóstolo Paulo, sobre essa questão da obra, relacionada à estrutura igreja. Estrutura igreja. Olha só que coisa interessante. Atos 19 começa a contar a história de Paulo em Éfeso. Versículo 8. Paulo apresenta a primeira estrutura dele lá. Qual é? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Mas alguns deles, versículo 9, se mostraram endurecidos, empedernidos, igual pedra, e descrentes, e falavam mal do caminho. E falavam mal diante das pessoas, da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, já tinha alguns discípulos, viu? Passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então ele foi para uma escola e ficou todo o dia na escola com aqueles irmãos. Diariamente ele falou aquilo ali. 19:10. Durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia, conhecida Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Paulo ficou na escola todo dia falando, como é que toda a Ásia ouviu a palavra? Os discípulos. Só tem essa resposta. Os discípulos, eles levavam. Recebia, levava, igual formiguinha. E levou para todo lugar, todo canto levaram a palavra. E Paulo ali focado, 2 anos, lembrando que ele ficou ao todo 3 anos. Olha o versículo 20 do capítulo 19. É uma das vezes que aparece dessa forma. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aí vocês, mas assim como, Franco? Assim como? Paulo na escola de Tirano? Não. Esse assim é sequência do versículo 18 e 19. Era Paulo falando, o efeito daquilo que ele falava nas pessoas. Qual era o efeito? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, havia confissão de pecado pública. Os caras confessavam e denunciavam suas próprias obras ruins publicamente. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimavam diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que se montavam a 50.000 denários. Uma fortuna. Os caras tacaram fogo. E mágica, ocultismo, mexe com as pessoas profundamente. Você nem imagina como mexe. Tinha um garoto lá, em Porto da Folha, lá, que começou a fazer umas mágicas, os garotos quase piraram. Pedro, então, quase saltou. Tem uma... Meu Deus! Ocultismo mexe com as coisas. Foi assim, Pedro? Como fez isso? Mágica. Os caras deixaram tudo isso aí, queimaram tudo. Publicamente. Foi assim, Denise? Denise até puxou a orelha do mágico, foi lá e deu um... Para de fazer mágica aqui, que não é lugar de mágica, não. Denise, vocês conhecem Denise, né? Mágica mexe. Os caras eram mágicos, os caras se mexiam com o ocultismo, mas ele estava ali. Queimaram tudo. Você compreende que isso aqui era o resultado de quê? Agora vem, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo pregava, ensinava, as pessoas se arrependiam, confessavam publicamente, queimavam os seus... Era uma ação contínua. E a palavra de Deus se multiplicava. Amém? Era assim que a palavra de Deus ia. Com gente encarnando, vivendo, se arrependendo, confessando. E vocês sabem o que é isso, Marlon. Porque vocês já viram isso muitas vezes no meio dessa igreja.
gente confessando, gente rasgando, gente denunciando, gente entregando. Vocês sabem o que é isso? Vários de vocês sabem o que é isso. Sabe ou não sabe? Atos 19, 23 e 24. Demétrio excita aquele tumulto. Por que Demétrio incitou? Vocês lembram lá, né? Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Essa história vocês já viram. Eles falaram que Diana caiu lá de que planeta mesmo? Júpiter. Que caiu a deusa Diana, a imagem da deusa caiu. Essa história vocês já conhecem. Vocês já viram muita imagem que caiu aí, chorou. Vocês conhecem a história toda, né? Então é uma história antiga. E eles estavam achando que a profissão deles estava perdendo dinheiro. Estava caindo em descrédito por causa do Evangelho. E aí foi um alvoroço que levou Paulo. Diz assim, versículo 20, versículo 20, não, Atos 20, versículo 1, logo no início do Atos 21. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Você vê um contato direto de Paulo com as pessoas. Ele não era um pregador frio, distante, não, ele confortou os irmãos. Irmãos, olha, deu aquele conforto e partiu, pô. Não, porque tem gente que pode achar, não, meu ministério não é cuidar de gente. Meu ministério é só pregar. Eu sou um pregador. Paulo diz, eu sou Queros, um pregador. Querido, Paulo consolava. Quer ver? Capítulo 20, versículo 2 e 3. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, e tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra Papá, embarcaram para a Síria, rumo à Síria, e determinaram voltar pela Macedônia. Versículo 7, Paulo está em Trode, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Eu achei muito legal isso também, aquela reunião com propósito, sabe? Hoje a gente vai partir o pão. Foi aquele dia que Paulo pregou, falou, a noite inteira. Lembra que o Eutico caiu da janela? Lembra ou não? Eles tinham um plano, vamos partir o pão hoje. Tu vê que os ajuntamentos tinham propósito. A gente reuniu, que propósito? Vamos partir o pão. Arrumaram uma casa grande lá, meteu todo mundo lá e Paulo, plá. Sem muita hermenêutica, homilética, sem muito esses ensinos modernos que tem aí sobre pregação. Ele foi falando e falou a noite inteira. Entrou, pai, o cara caiu morto, ele foi lá, ressuscitou o cara, foi até de manhã. Atos 20, 17 a 20. De Mileto, aí está aí Mileto agora. Mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora ele mandou chamar os presbíteros que estavam lá em Éfeso. Ele ficou 3 anos lá. E quando se encontraram com ele, disse, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos o quê? Anunciar o quê? Coisa alguma proveitosa. Como é que ele fazia isso? Ele pregava e ensinava. Como? E ele diz, publicamente e... Aí ele apresenta uma segunda estrutura. Olha, eu não usei só a escola. Eu usei também a casa de vários de vocês. Eu fui publicamente, fui também de casa em casa. Ah, o cara, Paulo ia nas casas, ia. Ele estava nas casas. Ele foi publicamente, foi de casa em casa. Pô. E confrontou aqueles presbíteros todos. Como é que eu sei que ele confrontou? Que ele admoestou, que ele ajudou? Porque ele segue no capítulo 20, versículo 27, dizendo que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. E no capítulo 20, versículo 31, ele fala assim, ó, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, diga 3 anos, diga 3 anos, diga noite e dia,
Diga 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Se alguém quer usar Paulo para dizer que tem um ministério de pregador, filhão, você tem que olhar melhor para a vida desse cara. Aqui ele está dizendo que gastou noite. As noites dele eram muito bem aproveitadas. Como? Como que ele fazia? 1 a 1. Cada um é cada um, pô. Como é que eu posso dizer? Eu admoestei a cada um de vocês. O cara tem 5 filhos. Como é que você admoesta cada um? 1. Vem cá, meu filho. Por que você andou assim, 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 assim? Por que isso é dessa maneira? Por que você está tratando esse assunto assim, 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 assim? Eu digo por quê? Porque sempre se pergunta primeiro, né? Não se chega batendo. Por que você segue tratando tua esposa assim? Por que você segue tratando teus filhos assim? Por que tua vida está enrolada assim? Por que você assim? E por que assim? E por que assim? Porque... E vai demonstrando, isso não é assim. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, essa, essa. Pum! Essa, pum! E em alguns momentos com o quê? Com lágrimas. Ó, quem cuida de gente aqui sabe o que eu vou dizer. Tem hora que você chora. Principalmente quando tu vê corações endurecidos, obstinados. Quando você vê gente resistindo à verdade até o fim. Você chora. Tem hora que você chora de compaixão de ver alguém sofrendo uma prova com Deus muito grande. Tem hora que você chora também de alegria de ver alguém respondendo a palavra de Deus de forma maravilhosa e alegre. Tem hora que você chora no olho a olho. Chora. Chora. Tem coisa que arranca a lágrima da gente. E a demonstração é uma dessas coisas que arranca a lágrima. Por quê? Porque admoestar é difícil. Repreender alguém que está no erro é muito difícil. A maioria corre. A maioria não quer ter um confronto olho no olho com ninguém. Repreender alguém, isso está errado, filho. Essa forma está errada. Essa não é a vontade de Deus. E assim, uma hora você chora. Vai tratar um problema. A NVT diz assim: portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês e de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Então, eu vejo Paulo falando publicamente, eu vejo Paulo de casa em casa, e eu vejo Paulo olho no olho. Então eu vejo Paulo fazendo uma obra dentro de uma... Porque publicamente ele usou uma estrutura de uma escola. De repente em outro lugar que eu não sei, mas ali na escola a gente sabe. Casa em casa ele foi para a casa dos irmãos. Deve ter o mínimo também na casa. Não é verdade? O que vocês acham? Sim ou não? Tem que ter um mínimo em casa, não é verdade? Um lugarzinho para sentar, não sei o quê. Ah, o Paulo vai reunir hoje aqui. Então alguém vê água, vê pão, vê vinho, vê não sei o quê. Porque Jesus fazia isso também. Os discípulos às vezes tinham que ir na frente preparar a ceia, preparar o momento deles. Então alguém trabalhava para isso. Tinha alguém que se envolvia com a estrutura em algum momento. Tinha ou não tinha? Quando eu digo que a estrutura é necessária, é porque é necessária. É importante? É importante. Mas ela não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque a gente reúne sem água. Reúne ou não reúne? Sem luz. Reúne ou não reúne? Vai reunindo lá, não tem internet. Qual o problema da internet? Glória a Deus, não tem, vai ficar melhor. Reunião vai ficar melhor. Nós não dependemos dessas coisas para estarmos juntos em nome de Jesus. Sim ou não? Irmãos, a maioria de vocês, os mais velhos, são do tempo que a gente não tinha carro. Nem carro a gente tinha para reunir. Tinha que se juntar no ônibus, no busão. E busão que deixava a gente a pé várias vezes.
E quando aquele irmãozinho tinha um carro, ele metia quase 20 dentro do carro. Saía gente de tudo que é lado. Se tivesse essa tecnologia que tem hoje de filmar, ia ser um absurdo, né, cara? Tem cena que está na minha mente, assim, que o irmão parava e abrindo o carro e ia saindo gente, eu contava. 1, 2, Jesus, quantas pessoas? 3, 4, 5. A boa vontade era maior do que o conforto, do que, sei lá, tudo. Os irmãos queriam estar juntos. Movidos tremendamente por um desejo. É assim, né, Celinha? Negócio doido, é assim. Maurão tinha um carro que tinha um buraco no chão. Depois eu comprei esse carro, o Daniel vivia perdendo chinelo por ele. Caía um fusquinha, lembra? Que tinha um buraco. Caía chinelo. Botou naquele carro, deu carona para a família do Cidinho toda. Maurão está lembrando, que corajoso você aí, Cidinho. Maurão dava carona para a família do Cidinho, que era uma montoeira de gente, dentro do fusquinha, que tinha um buraco no fundo. Eu sei porque depois a gente vivia perdendo o chinelo ali. Para! E o chinelo caiu. Carro dos Flintstones. Você vê que estrutura não produz a vida. Ela coopera. Mas eu conheço um monte de gente que já orou a Deus e falou: Senhor, me dá um carro para eu servir os irmãos. Hoje tem carro e foge dos irmãos. Eu falei aqui, o Espírito Santo tocou alguns corações aqui que eu estou falando. Eu sei, o Espírito Santo. Eu sei. Porque tem gente que pede a Deus: Senhor, me dá um carrinho para eu servir meus irmãos. Aí Deus dá o carro, o cara foge dos irmãos, mete o pé. Às vezes o cara pede uma casa maior para reunir gente. Senhor, me dá um espaço maior. Aí Deus dá, o cara não quer ver gente na frente dele. Estou falando sério. Estou falando sério. Pede aumento de recursos, Deus aumenta. Vai pedindo um montão de coisa que o cara acha que julga que é importante para fazer a obra. E Deus dá. E quando ele tem tudo, ele não quer mais. Está cansado. Estou falando sério, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo está queimando dentro de alguns corações aqui enquanto eu falo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo queima. A gente pede e depois diz: o que eu pedi, meu Deus? E pior, e tem gente que faz pior. Tem gente que pede a Deus, Deus dá, o cara usa para o pecado. Usa para o pecado. Isso eu já testemunhei, já confrontei, já vi, usa para o pecado. Algo que Deus deu para ele, que ele pediu, não tinha nada. Chegou no meio da igreja todo quebrado, sem nada, pediu a Deus para servir aos irmãos. Servir aos irmãos. E depois usa para o pecado. Me dá um computador, Senhor, que eu quero escrever, quero edificar a igreja. Deus dá, o cara fica na internet vendo pornografia, assistindo culto a Astarote lá. É assim, eu estou falando sério. Pede, Deus dá, e o cara consagra a Astarote. Vê se não é assim do jeito que eu estou falando. Então tem coisa que não vai agravando ainda, piorando. Mas onde é que está quebrado, Franco? Eu vou terminar aqui. Agora eu falei que ia terminar. Eu falei, já tem um tempão que eu falei que ia terminar. Para variar. O Marcos está aí, Marcos Viana. Eu não vi Marcos. Marcos está aí, João? Marcão não veio não, né? Mas o Marcão, há um tempo atrás, me mandou uma cartinha, mandou um texto. Vou terminar com ele. Posso ler uma carta de um irmão aqui? Falando das cartas. Quem quer ouvir aqui? Quem tem paciência para ouvir a cartinha do irmão? Marcos, vou situar vocês, é um dos pastores que está lá, com João, Luiz e Kleber, lá em Miguel Pereira, partido do Alferes, aquela região do monte gelado dessa terra carioca. Marcos com U, não é Marcos, não, é Marcos Viana.
Paz, meu amado irmão. Bem, como eu te falei pelo Zap, eu tenho vivido um tempo bem interessante e peculiar com o Senhor. Alguns dias atrás, minha mãe sofreu um acidente. Ela foi atropelada de moto no Rio, atravessando a Presidente Vargas, indo para a Central. Um rapaz avançou o sinal, que estava amarelo, cortando pela direita de um ônibus e atropelou quando ela ia começar a atravessar a rua. Ela ficou uma semana na UTI do Souza Aguiar e eu desci esse tempo para estar com ela. Ia e voltava todo dia, pois ela não podia ficar com acompanhante. Enfim, hoje ela está bem, se recuperando, graças ao nosso Senhor Jesus, para a glória de Deus. E nesse tempo, Franco, eu experimentei um desgaste emocional muito grande, dada a situação que ela estava, a precariedade do hospital. Foi justamente nesse tempo que Deus gerou em meu coração uma palavra que a princípio eu achei que fosse para mim, dadas as circunstâncias. Porém, queria sujeitá-la a você, pois creio ser ela pertinente para o momento que a igreja vive. Tudo começou com uma oração que fiz na porta do hospital, esperando a hora da visita. Foi justamente no dia em que eu estava mais abatido, tomado de tristeza, e eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo para eu descansar, que Deus estava no controle. Eu li a mensagem e falei com Deus que racionalmente eu sabia que Ele estava no controle, sabia com todo o meu entendimento que nada foge ao seu controle, mas naquele momento eu realmente queria sentir isso de forma profunda e renovadora, a fim de poder descansar. Foi a oração que ele fez. Falou: Senhor, aqui na cabeça eu sei, mas eu preciso de uma experiência contigo que me leve para o descanso. Foi assim que eu entendi a carta do irmão. Foi então que eu subi para visitar. Chegando, vi minha mãe muito mal, deitada ainda numa maca, pois não tinha leito para ela, numa situação muito complicada, Franco. Fiquei muito abatido quando estava acabando a hora da visita e pedi à enfermeira para deixar eu ir no Saara comprar umas roupas, cobertor, meia, pois não tinha levado, até porque aquele dia estava no anexo da UTI chamado Sala Vermelha, onde ficam os pacientes que estão com risco de vida, e lá não podia levar roupa nem cobertor. A enfermeira me autorizou, eu fui para o Saara muito triste. Parei em frente a um sinal esperando ele abrir para atravessar e tinha uns mendigos deitados na calçada. Foi quando uma moça deitada, entre tantos, me chamou 2 vezes. Chamou ele. E quando eu olhei para ela, ela disse assim: moço, fica triste não, chora não. Deus está indo na frente do Senhor, meu irmão. E aí ele disse que aquilo foi como um bálsamo. Soltei um choro, mas foi igual um choro de criança, que se machuca e corre para o colo da mãe. É ali agarrada, criança agarrada sente a dor do machucado, mas também o carinho da mãe. E há aquele misto de dor e conforto. Eu senti Deus me pegando no colo ali, no meio da rua. Fui, comprei o que tinha, voltei e falei com a mãe. E falou, ele deu a palavra que ele recebeu na rua da mendiga lá, ele falou com a mãe dele: mãe, Deus vai na nossa frente. Deus está conosco, Ele está indo na nossa frente. Foi embora, passado 2 dias, o quadro dela mudou muito, tanto que 2 dias depois ela teve alta. E no dia da alta dela, eu cheguei no hospital novamente, fazendo hora, falei com Deus, que eu confiava nele, que sabia que de fato Ele estava sempre na minha frente. Bom, depois de passar desse primeiro momento, eu comecei a refletir em tudo, Franco. E uma coisa que ficou muito claro é que, de fato, todo o tempo Deus me dava sinais, indícios que Ele estava ali. E eu só preciso mesmo olhar atentamente, perceber, estar ligado. Como falamos, ele até soltou uma gisadinha aqui. Eu preciso estar ligado. É um termo nosso, né? E assistindo um filme com um grupo de irmãos, um grupo caseiro, que Deus deu aquele start em mim. Pois momentos em que estamos tão antenados com o Senhor, estamos numa comunhão tão profunda, que a impressão é que se fecharmos os olhos,
a gente tem a impressão que pode tocar ele. Já em outros momentos parece que ele simplesmente não está ali. Parece que Deus nos deixou. Então Deus, de maneira muito simples, falou comigo. A pergunta que Deus fez a ele foi a seguinte: como é que era na escola quando você fazia a prova? Lembra como os professores ficavam? E eu lembrei que elas ficavam ali na sala de aula em silêncio, atenta aos alunos. E Deus falou que é assim mesmo. Ele está o tempo todo comigo, presente na sala de aula, atento ao meu desempenho, quanto tudo que tenho aprendido com Ele, sobre Ele. Aquela coisa que eu falei do relacionamento com Deus. Ele fica esperando ali para saber. Estava ali em silêncio. O mais importante é que Ele sempre esteve presente. Mesmo em silêncio, Deus está o quê? Presente. Meu irmão, chorei muito, um choro de amor, de gratidão. Foi então que Deus falou comigo: seja simples. Seja simples. O barato disso aqui, eu vou dizer para você, que ele mandou essa carta, e nós estávamos ali em Curitiba falando sobre igreja simples, vida simples. Os irmãos devem estar lembrados que eu li essa carta na reunião de líderes. Lembra disso? Lembra? Então, os irmãos lembram que eu pedi autorização ao Marcos para ler a carta dele. Marcos, você me autoriza a ler a tua carta? Ele autoriza. E eu abri para os irmãos, porque a gente estava falando sobre simplicidade. Falei: meu irmão, chorei. Deus falou comigo: seja simples. Viva de maneira simples o Evangelho. Viva de maneira simples o Evangelho. Busque a simplicidade da caminhada cristã. E me fez lembrar de 2 Crônicas 11:3. Na verdade não é Crônica, 2 Coríntios 12:3, vocês devem lembrar lá. O texto que Paulo diz que o que deixava ele temeroso com aqueles irmãos é que ele temia que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma forma, de alguma sorte, corrompido os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Jesus. E eu percebi de maneira simples, Deus estava em todo o tempo me dando indícios da presença dele na minha vida. Comecei a tentar para isso, que meus sentidos estavam corrompidos. Vou repetir. Eu comecei a perceber que meus sentidos estavam corrompidos. Não pela circunstância que eu estava passando, mas sim pelos meus próprios sentimentos. Minhas emoções e principalmente pela expectativa de que Deus faria algo grande a qualquer momento. Isso me fez não perceber que Deus estava ali, como uma brisa suave. Sabe quando tu espera algo muito grande de Deus e não percebe que Deus está nas coisas pequenas também, simples, como Elias lá, na brisa? Ele acredita que ele foi enganado pelo sentimento dele, porque ele esperava algo, é a glória de Deus. Ficava esperando aquela reunião poderosa, aquele dia que Deus ia descer com os anjos lá e não percebia que Deus estava na vida dele continuamente, de forma simples. E essa expectativa de uma coisa grande não deixou ele ver o Senhor na brisa, no sussurrar, no sussurro, numa coisa tranquila. Então, isso me fez perceber que Deus estava ali como uma brisa suave. Foi então, Franco, que uma palavra começou a ser gerada no meu coração. A importância de voltarmos para a simplicidade do Evangelho. Atentar para as práticas simples, porém poderosas, do ouro e genuíno Evangelho do Reino de Deus. Comecei a questionar a sofisticação que a igreja vem experimentando ao longo dos tempos, em detrimento de abandonar o modo simples de viver para Cristo. Olhando para o ministério de Jesus, vemos que suas palavras, seu Evangelho é simples, tanto na forma quanto no conteúdo. Ele pregou em lugares simples, trazendo uma palavra que por vezes era representada por parábolas, em ambientes ambientadas, e utilizava elementos simples do cotidiano das pessoas, que permitia ao mais simples entre eles entender a mensagem. O resultado é que a multidão ficava maravilhada com a sua doutrina. Importante salientar que o Evangelho é simples e não simplório.
É simples, porém profundo. E essa é a maravilha do Evangelho. Um dia desses eu estava próximo da casa da minha mãe, em um sítio, está terminando a carta. Lá perto, o sítio cria alguns animais exóticos. E um pavão branco fugiu. Eu não sei se vocês já viram um pavão branco. Alguém já viu aqui um pavão branco? Eu olhei aquela ave branca, totalmente branca. Você já viu o pavão branco se abrindo todo igual um leque? Quem já viu aqui? Alguns, né? Se tu vê, tu nunca mais esquece. De tão lindo que é. Verdade. Eu olhei aquela ave branca, totalmente branca, e pensei, engraçado. Pavão branco, acho que ele não tinha visto ainda. Estamos acostumados com a imagem de um pavão bem colorido. E foi aí que Deus me falou que esse era o nosso problema, o problema da igreja. Estamos sempre querendo enfeitar o pavão. Não, quer ver coisa curiosa? Por que eu estou lendo essa carta? Eu estou lendo essa carta porque, conversando com os irmãos hoje, 2 vezes, 2 irmãos usaram essa expressão, em contexto totalmente diferente. Cara, não pode enfeitar o pavão. Não adianta enfeitar o pavão. Uma foi Carlinhos, não sei se você lembra, Carlinhos, sobre enfeitar o pavão. Acho que o outro foi o Cláudio que falou sobre enfeitar o pavão. A gente enfeita o pavão, pode enfeitar. Estamos sempre querendo enfeitar o pavão. Franco, sentei ali mesmo na beira do caminho, orei pedindo perdão a Deus e fiz uma oração pedindo ao Espírito Santo que me leve a viver a simplicidade dessa palavra transformadora. Quero fazer simplesmente o que Ele quer que eu faça. Nada mais, nada menos. Viver a vida simples de um discípulo de Jesus. Eu percebi que, assim como Naamã, sempre queremos que a coisa seja mais difícil e complicada. O Naamã é um exemplo espetacular. Resistimos ao que é simples. Vocês se lembram do Naamã, né? O general leproso lá da Síria, que falou que lá em Damasco tinha os rios mais bonitos. Ele esperava uma coisa tão inusitada. O que era mergulhar 7 vezes num rio? Aí ele botou um texto, 2 Reis 5,13 aqui, contudo seus servos, aproximando-se dele, aconselharam, Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, tu não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás limpo. Simplesmente isso. Eu li um artigo onde a irmã disse que um problema tão grande quanto a gula é a sofisticação do paladar. Daí fui ler sobre autogastronomia. E, Franco, foi muito tremendo, pois um chefe de cozinha francês, renomado, estava respondendo uma pergunta que mais fazem a ele. Por que a autogastronomia, as porções de comida são bem pequenas? E dentre suas explicações, alguma me chamou a atenção. Os ingredientes usados são caros e acabam encarecendo muito o preço final. Alguns ingredientes são pensados no paladar e comer seria impossível. Ele deu vários exemplos. Muitos ingredientes são difíceis de ser achados. Essas porções são pensadas para que os clientes experimentem o maior número possível de pratos em uma única refeição. E eu percebi que a maior dificuldade de um chefe é justamente acertar e agradar o paladar de todos os seus clientes. E a igreja se vê assim, tendo que agradar o paladar de todos os seus clientes. Muitos cristãos estão com o paladar tão refinado que o puro e simples Evangelho de Jesus não é o bastante. Precisa ser sofisticado. E ele está falando que nutricionalmente falando, a autogastronomia é pobre. Nem se compara com um prato de arroz, feijão, salada e um bife. É sofisticado, mas é pobre. Deu para entender a comparação dele?
Entendendo não? Tudo que Deus foi falando com esse irmão. Essa sofisticação compromete a prática de andar na simplicidade do Evangelho. E muitos não querem mais o arroz e feijão que Deus nos oferece. Creio ser tempo de voltarmos à simplicidade das coisas. Muitos pastores e líderes andam cansados e sobrecarregados, porque estão numa tentativa de agradar o paladar dos seus clientes. Por conta disso, fazem adequações, concessões, sofisticam o que é simples e enfeitam o pavão. Ao passo que, se fizéssemos o que é simples, ser discípulo é fazer discípulo, nós não nos gastaríamos tanto. Ele segue escrevendo. É fácil perceber que desde que a igreja passa a ser vista como uma instituição ou estrutura religiosa, que ela passa por processos de melhoramento e sofisticação, voltada apenas para atrair uma clientela carente com benefícios para ofertar. Franco, acredito com todas as minhas forças que as estruturas, olha a carta do irmão, não darão conta, já não estão dando, segundo ele, entre parênteses, de oferecer nenhuma segurança para seus membros, e acredito que começaram a ruir. Esse assunto tem me deixado inquieto, eu queria muito ouvir você sobre isso, sujeitar você e aos irmãos para poder, de fato, enxergar a direção de Deus. Aí ele fala das coisas pessoais dele aqui. Eu achei muito oportuno, irmãos, terminar esse meu tempo lendo essa carta do Marcos. Espero que ele não tenha se esquecido, João, dessas coisas que Deus começou a falar com ele. Porque a gente ouve num momento, depois esquece no outro, ouve no momento, esquece no outro, ouve no momento, esquece no outro. Isso é muito ruim. Amém? São 17 horas e 35 minutos, nem sei o que a gente deveria estar fazendo nesse horário aqui. Sei mais nada. Eu falei, a gente começa, o negócio é terminar, né? Deixa eu ver aqui. 17h30, glória a Deus. É a hora do coffee break. Tem um break pra gente aí. E a gente, depois do break, a gente volta. E a gente vai fazer aquele fórum, uma horinha, ou repousar, vocês decidem comigo. Vocês me convencem aí o esquema aí. Irmãos, queridos, vocês prestaram bem atenção na carta do Marcos? Vocês acham que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui? Tem ou não? Vocês acham que é uma coincidência? Ou vocês acham que é Jesus falando? Então vamos orar mais um pouquinho para que Deus siga aprofundando em nós esse tema. Quem gostaria de orar? Para Deus aprofundar. Eu falei cedo, a gente precisa de um milagre, irmãos. Se Deus revelar, a gente vai ver. Se Deus não revelar, a gente segue vendo homens como árvores. A gente vai trocar os homens pelas árvores rapidinho. Se a gente não enxergar. Oremos. Pode abraçar alguém aí do teu lado? Vamos fazer o seguinte, ora por alguém. Vamos orar uns pelos outros? Acho que essa... Já que a gente está falando de gente... Vamos orar uns pelos outros. Eu vou orar com o Marcão ora comigo aqui. Vem cá, Marcão, vamos orar juntos.